Boa noite. Estamos hoje reunidos para a nossa palestra pública de hoje, nossa reunião pública que agora retorna depois desse período, parado, onde a pandemia fechou as casas e nós nos encontramos pela internet. Vamos continuar de forma híbrida, estamos gravando a palestra a ser publicada no nosso canal Estudando Kardec, no YouTube, e vamos aos nossos estudos de hoje. Então, eu separei aqui hoje para nossas reflexões as 33 máximas que Kardec insere na introdução ao estudo da doutrina espírita que está contida no Livro dos Espíritos. É logo o início da obra, onde Kardec faz uma longa introdução de mais de 40 páginas, dependendo da edição, mas que é essencial para o nosso entendimento, para a nossa formação intelectual dentro dos princípios da doutrina. E no item 6, Kardec traz 33 afirmações que irão basear esta obra, que através das edições ele foi reunindo essas máximas a fim de que nós possamos despertar raciocínios sobre o que será estudado, o que será revelado nas 1019 questões que virão a seguir. No item 6 da introdução, Kardec diz: conforme notamos acima, ele vem falando na introdução, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então temos duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Só que lá é a nossa verdadeira casa, a nossa condição natural. Nós estamos aqui em estado transitório através das existências físicas, corporais, a fim de nos depurarmos. Vamos resumir em poucas palavras, diz o codificador, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Começa Kardec. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Os atributos da divindade nós aprendemos mais à frente na questão número 13 do Livro dos Espíritos, onde agora Deus deixa de ser esse ser com formato de homem, com barbas, com mãos, com pés, expedindo sentenças e condenando seus filhos ao fogo eterno. Acabou essa época. O Espiritismo vem nos mostrar que Deus está em toda parte, está em todo o universo, e ele possui atributos infinitos que não podem ser superados por ninguém no universo. Deus é imutável, ele não muda, ele é sempre o mesmo desde sempre e sempre será dessa forma. E suas leis também não mudam, consequentemente. Imaterial, Deus não é corporal, Deus não tem mão, Deus não tem boca. Deus é Deus, porque nós aprendemos na questão 27, mais à frente do Livro dos Espíritos, que são dois os elementos gerais do universo, espírito e matéria, e Deus acima de tudo, que é o Criador. Então tudo que há no universo, em todos os planetas, em todas as estrelas, em todas as galáxias, ou é matéria ou é espírito. Nós somos espíritos encarnados na matéria. Estamos provisoriamente usando esse corpo físico. Pode até parecer um pouco básico, mas como estamos em palestra pública, e temos crianças aqui nos assistindo, que hoje é uma alegria, então vamos falar bem didaticamente. Diz Kardec também. São 33. Nossa palestra durará em torno de 40 minutinhos. Se não der tempo, a gente faz uma depois continuando, Kardec diz também: criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, como eu falei agora há pouco, espírito e matéria, Deus criou tudo, absolutamente tudo, que é espiritual, que é material. Ele é a fonte, a causa primeira de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, como nos ensina a questão número 1. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espiritual, que nós no Espiritismo estudamos tanto, André Luiz vem nos descortinar a realidade do lado de lá, nas obras que ele mandou através do Chico, e nós aprendemos que nós pertencemos a esse mundo verdadeiramente. Nós não somos corpos de carne. Nós não somos essa aparência, isso aqui é provisório. Um dia nossos corpos estarão
sepultados, mas nós, espíritos, estaremos vivos para sempre. Somos eternos. Na verdade, nós não somos eternos, nós somos imortais, pois o único eterno é Deus. O que é eterno? Não teve um início. Deus não foi criado. Porque se Deus tivesse sido criado, então quem criou ele é que seria Deus. Então nós não podemos jamais afirmar que Deus teve um início. Não. Deus sempre existiu. E ele sempre existirá. Nós também sempre existiremos, mas nós tivemos um início. Nós somos criados por ele, somos filhos de Deus. Ele nos criou como espíritos simples e ignorantes, sem noção nenhuma do bem ou do mal. E nós é que vamos fazendo nossas escolhas na nossa vida, se nós vamos fazer coisas boas ou coisas ruins. O mundo espírita é o mundo normal. Olha só o que Kardec diz aqui. Boa noite. Olha só o que Kardec diz aqui. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo e eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal, o mundo físico, a matéria que nós podemos tocar, é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual. Olha só o que Kardec diz aqui. Então, o mundo espiritual que circunda a Terra poderia estar ali existindo desde sempre, sem a necessidade do globo terrestre grosseiro, físico. Não necessitaria. Agora, se fosse o contrário, não poderia acontecer. É secundário a matéria. Então, o mundo não poderia existir sem um mundo espiritual. Por quê? Quem é que ia encarnar aqui? Mas lá é o mundo normal. Kardec usa essa palavra, normal. O mundo espiritual, e a gente quando olha aqui para a loucura da nossa vida, a gente vê que realmente é anormal, né? Brincadeira. Então, os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte do corpo lhe restitui a liberdade. Então nós espíritos somos como os passarinhos, que estamos presos em uma gaiola. A gaiola é esse corpo aqui. Mas um dia nós vamos sair dessa gaiola. Eu costumo usar uma analogia, como é, meu amor? a gente um dia, eu gosto de usar uma analogia, que nós estarmos encarnados na Terra é como um mergulhador dentro do mar cheio de parafernália, cilindro de oxigênio, tubo, óculos. E quando a gente desencarna, é ele saindo para a praia, se livrando de todo esse material e respirando a brisa do mar. Isso é desencarnar. Tem até uma brincadeirinha, Haroldo Dutra conta isso numa palestra dele, que ele diz lá numa mediúnica, aí chega um dos trabalhadores da casa, que já havia desencarnado, e o dirigente da mediúnica, rapaz, que bom ter você aqui, aproveitando a oportunidade, nos diga aí como é morrer. Aí o espírito, através do médium, diz: morrer é bom demais, homem. Se vocês vissem a sensação de liberdade que dá, o peso que a gente tira de cima da gente, vocês nem imaginam como é bom morrer. Então chega a ser até engraçado, mas ele realmente disse isso. Morrer no tempo certo. No tempo certo, né? Mas isso é natural, né? E nós já passamos por isso milhares de vezes. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A espécie humana é onde nós, espíritos que já atingimos esse grau de intelectualidade, estamos encarnando agora. Mas também existem almas nos cachorros, nos gatos, nos passarinhos, só que em todos os animais. Só que eles não têm ainda discernimento intelectual como nós já temos. Nós já raciocinamos, nós já discernimos o bem do mal, nós já estudamos revelações da lei de Deus. Então nós estamos num patamar mais elevado que os seres que animam outros corpos, outras espécies. Níveis, né? Acima. Como é? Níveis acima. Níveis acima, muito bem. Então a gente está na condição já de encarnar na espécie humana. Nós já chegamos aqui através de todo o nosso passado. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Olha só, eu estou vendo aqui várias almas, né? A gente costuma dizer que a gente costuma 1, 2, 3, 4, 5, são 7, comigo 8. Então a gente costuma a gente já sei a quem puxou, parece que é a avó, né?
A gente costuma dizer, eu vi uma alma. Não, você viu um perispírito que reveste um espírito, né? Porque o que o médium vê não é o espírito, o médium está vendo um perispírito materializado. Mas eu não estou vendo uma alma, eu estou vendo almas agora. Segundo Kardec, segundo o Espiritismo, almas somos nós. Eu sou uma alma... não, com a gaiola. A alma é o passarinho. Inclusive, na aviação tem uma coisa interessante. O comissário-chefe, quando todos os passageiros embarcam, ele traz um relatório ao comandante. Comandante, nós temos 235 almas a bordo, contando até com as mulheres grávidas como 2 ou 3, dependendo de quanto elas estiver na barriga. Eles usam esse nome, almas. Por quê? Porque aí o comandante sabe que desses 236 pode ter mulheres grávidas, será contando com a tripulação. Então, existem 236, estou dando um exemplo, né, almas dentro daquele avião. Eles usam a nomenclatura alma, é bem interessante isso. Kardec prossegue. Carol, quando for chegando próximo a 19h40, 45, não, no relógio mesmo, na hora. Me avisa para eu já caminhar para o final. Não, o tempo... Então, Kardec prossegue. Há no homem 3 coisas. Nós somos 3 coisas. O quê? O corpo, ou ser material, análogo aos animais e animados pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então nós somos corpo, perispírito e espírito. Como é que a gente pode entender isso? Vamos supor que o carro é um corpo. O motorista é o espírito. O carro sozinho, ele não anda, ele vai ficar ali parado até um dia se desmanchar ali em ferrugem, durante séculos. Mas se um motorista entrar, ligar o motor, que seria o perispírito, né? Ele não precisa de um intermediário entre a matéria e o espírito. Então o motor do carro seria o perispírito e o coração. E o espírito seria o condutor. Então, sem o motor e sem o espírito, ou sem o motor e sem o condutor, o carro não é nada. Com o motor ele já é alguma coisa, mas falta alguém que conduza esse motor. E os 3 juntos seria basicamente nós. O corpo, o condutor e o motor. Somos 3 coisas. Espírito, perispírito e corpo físico. Continuando. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Ou seja, nós temos instinto de sobrevivência, assim como o leão tem, como a zebra tem, né? Pela alma... A gente identifica quando é perigo. Isso, a gente sabe discernir o que é perigoso e o que não é. E pela alma participa da natureza dos espíritos. Ou seja, nós temos 2 naturezas, uma animal e uma espiritual. O laço ou perispírito, que seria o motor, que une o corpo e o espírito, que seria o motorista e o carro, é uma espécie de envoltório semimaterial. É uma espécie de roupa que o espírito veste para poder encarnar no corpo, né? Se a gente, eu estou usando uma analogia, se a gente vai mergulhar no mar, a gente não precisa vestir uma roupa adequada para entrar no mar? Da mesma forma, se o espírito, para encarnar na Terra, ele precisa vestir uma roupa especial para entrar no corpo físico da Terra. Essa roupa seria o perispírito. Isso aqui é bem complicado, mas um dia a gente entende bem direitinho o que é perispírito. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Então a morte é a destruição do corpo físico, da carne. Isso aqui um dia vai ser sepultado, ou vai ser cremado, enfim, um dia voltaremos ao pó. Uma passagem. Mas o espírito conserva o segundo, que é o perispírito. Então, quando há uma desencarnação, uma morte, como nós chamamos, o corpo físico morre, mas o espírito continua vestido com o perispírito. É como se o mergulhador saísse do mar ainda vestido com a roupa de mergulho. Nós não nos livramos dele. Nós vamos utilizá-lo para também interagir no mundo espiritual. Invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível, ou mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Nós estudamos no livro dos médiuns, dos efeitos das manifestações físicas, que existem materializações onde você pode tocar a materialização. Kardec fala na Revista Espírita de mãos, aí eu lembrei de mãozinha da família Adams, né?
mãos que apareciam nas sessões e os caras tocavam assim como estou tocando aqui a nossa. Isso é uma materialização extrema, é ectoplasma puro, né? Que tem que ter um médio fornecendo o fluido ectoplasmático e o espírito atuando junto com o fluido universal para poder materializar essa mão. É um pouco complexo, mas é por isso que é importante estudar o livro dos médiuns. Importante não, é essencial. E é bem raro de acontecer nesse livro. Exatamente, é raríssimo. Aconteceu porque os espíritos queriam chamar a atenção de Kardec para essa realidade. Então, quando há um estado de matéria vibrando em outra frequência, o que seria isso? Se a gente parar a nossa mão na frente do nosso rosto, a gente vai ver a mão. Nós que não somos médiuns. Se a gente começar a agitar a nossa mão na frente do rosto, ela começa a ficar um pouco transparente, né, a mão? Nós estamos aumentando a frequência. Se a gente pudesse agitar a nossa mão até a gente não conseguir mais uma velocidade extrema, a gente não enxergaria mais a mão, mas ela estaria aqui ainda. Isso é vibração. Ou seja, os espíritos, o perispírito vibra em outro estado de matéria que os nossos olhos grosseiros não conseguem enxergar, exceto dos médiuns clarividentes, ostensivos. Kardec prossegue. São 33. Agora que eu li, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chegamos num terço, né? Talvez dê até tempo, mas vamos ver. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido ou pelo tato, quando os médiuns conseguem enxergá-los, ouvi-los ou tocá-los, como a gente viu agora. Os espíritos pertencem, agora isso aqui é muito importante, é a escala espírita. A gente fala muito isso, questão número 100 do Livro dos Espíritos, vamos entender onde cada um se encontra. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber. Você poderia pegar um pouquinho d'água, por favor? Nem em moralidade. Os da primeira ordem, são 3 grandes ordens de todos os espíritos que existem no universo. 3. Primeira ordem, os espíritos puros. Segunda ordem, os espíritos bons. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. #nós. Nós estamos aqui. Então, os da primeira ordem são espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição. Jesus e companhia, né? Seus conhecimentos, sua proximidade a Deus. Pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou os espíritos puros, Jesus, dentre tantos outros. Esses aí já chegaram na perfeição, no clímax da evolução. Eles não precisam mais encarnar na Terra, reencarnar ou na Terra ou em outros planetas semelhantes para evoluir. Eles já evoluíram o máximo que é possível para serem iniciados nos desígnios de Deus, como André Luiz fala e Emmanuel também corrobora. Os das outras classes, os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição. Nós. Não, pode deixar, meu irmão. Mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se o das categorias inferiores, inclinados à maioria de nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Então esses sentimentos são inerentes a nós, espíritos imperfeitos. Somos nós quem sentimos isso, por enquanto. Um espírito puro não sente ódio, nem orgulho, nem inveja, nem ciúme. Eles já se livraram dessas imperfeições. Isso são imperfeições da alma, não são imperfeições criadas por Deus, impressas em nós a nos criar. Deus não nos cria com defeito de fábrica. Deus nos cria simples e ignorantes. Quem escolhe o caminho do mal e das imperfeições somos nós. Nosso livre-arbítrio, nós usamos ele para praticar o mal, infelizmente. Mas estamos aqui e através dos sofrimentos, das dores, das provações, nós vamos aprendendo a nos livrar desses sentimentos ruins que só nos prendem a mundos como esse. Né? Então um dia quando a gente aprender a se livrar, por isso que a gente fala tanto em reforma íntima, é a coisa mais importante, é para isso que nós estamos aqui, para nos reformarmos, para nos tornarmos melhores, pessoas mais gentis, mais benevolentes, aceitar os defeitos alheios, aprender a perdoar, segundo a definição de caridade.
Comprazem-se no mal, a gente sente prazer em fazer o mal, né? Há também os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos, né? O Kardec divide os espíritos imperfeitos em diversas classes, alguns deles são espíritos neutros, espíritos zombeteiros, batedores, então, né? A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina, são os espíritos estouvados ou levianos. Próximo, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem, lei do progresso. Os espíritos que hoje são puros, um dia já foram imperfeitos, já foram bons. Então há esses degraus a serem vencidos. Nós estamos no começo da escadaria. Esses espíritos já chegaram no topo da escadaria. Mas todos terão que subir ela. Então nós não seremos imperfeitos para sempre. Deus nos criou fadados ao bem, ao amor, à perfeição. Esse é o nosso destino. Cabe a nós acelerar essa marcha ou estagnar, ficar parado no mesmo degrau durante diversas encarnações. A gente só chega no fim da escada de todo mundo. Através das diversas encarnações, né? A gente ainda vai morrer muitas vezes. O corpo, né? O corpo, né? Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Ou seja, não necessariamente você só reencarna se tiver que se depurar. Você pode reencarnar ou encarnar como missão, como Jesus. Jesus não precisava encarnar na Terra, mas ele veio em missão, por amor a nós também. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição. É uma espécie de filtro, ou depurador, de onde saem mais ou menos purificados. Então a gente está nesse corpo para nos purificar, que é um filtro. Quando a gente coloca água naqueles filtros de barro antigo que tinha no Nordeste, né? Tinha lá 2 filtrão, né? 2 cilindros, né? A água passa por aquele... Dizem que é o melhor filtro do mundo, né? O filtro brasileiro, né? O melhor do mundo. Então tá voltando para as casas, né? Então a água entra ali naquele cilindro e sai aqui bem purinha. Então nós somos o espírito, nós somos essa água cheia de imperfeições. E o filtro seria o corpo. As vidas, as existências. É aqui onde a gente vai se livrando das imperfeições. É mais rápido. Deus nos ama tanto que nos dá condições da gente nos livrarmos do resultado das nossas próprias escolhas más. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos. Eu apontei para cima, mas pode ser para baixo, viu? De onde saiu? É brincadeira. De onde saíra? Para passar por... Cabe a nós tentar, né, subir, né? Não, a parte de baixo que eu falo, a gente chama baixa, são os umbrais, aquelas regiões. Para onde vão esses espíritos que passaram a vida inteira no crime, no mal, né? Aqueles bem ruins mesmo, né? Com pensamentos, né? Gente que tirou a própria vida, né? Os suicidas não necessariamente eles vão para lá, eles são acolhidos em outra região, mas com certeza eles não estarão em paz após o desencarne, porque o estado mental continua, ele pertence ao espírito, ele não pertence ao corpo. O corpo morreu, mas as angústias, o sofrimento ele leva. Então, quando se reúne através da afinidade na física, né? O mundo espiritual se reflete como as leis da física, a lei divina é uma só. Na física, a gente sabe que os átomos atraem uns aos outros por afinidade. Do mesmo jeito, os espíritos se atraem por afinidade. Então, espíritos muito perturbados vão se reunir em regiões sombrias, né? Como a gente vê na descrição de André Luiz, no livro Nosso Lado, o que é umbral, mas eles não vão ficar lá para sempre. Uma hora eles vão querer se estabilizar, vão querer despertar e tentar sair daquela região, vão pedir socorro, e nesse momento eles são resgatados. Mas eles estão ali, não é que ali é um lugar criado para eles irem. É um lugar que os próprios pensamentos deles criam. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, um mundo, uma cidade espiritual brilhante, bonita, cheia de paz, é para onde vão os espíritos que passaram a última existência ou as últimas existências trabalhando no bem, buscando evoluir, tentando evangelizar-se, praticando a lei de amor, de justiça e caridade. Naturalmente, esses espíritos vão se adequar a essas regiões. Não é um julgamento, não é uma sentença. É consequência das nossas escolhas.
por um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. No espiritismo, quando nós escutarmos a palavra erraticidade, é o tempo que nós passamos lá. Chama-se erraticidade, espírito errante. Não é que é um espírito que está errando, não. Esse errante aqui não vem do verbo errar. É uma nomenclatura diferente para distinguir o espaço de tempo que nós passamos desencarnados, espírito na erraticidade. Todo espírito tem que passar por muitas... Não, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e teremos ainda outras, muitas outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. E aqui o princípio da pluralidade dos mundos habitados, questão número 55 do Livro dos Espíritos. Todos os planetas do universo têm vida, têm civilizações, existem bilhões, trilhões, infinitos planetas bem semelhantes à Terra. Como também existem muitos planetas de luz, onde já encarnam apenas espíritos bons, que já querem viver na paz, que já querem viver no amor ao próximo. Por afinidade, eles vão para lá. Nós não conseguiríamos entrar num mundo desse hoje, porque nós não temos capacidade vibracional de se adequar a este mundo. O mundo que pode nos receber é esse aqui. Nós nos adequamos à Terra. Um mundo ainda muito grosseiro, então significa que nós ainda somos muito imperfeitos. Nós ainda temos... E para vocês terem uma ideia, tem uma conversa de Allan Kardec, está na Revista Espírita. Kardec entrevista um espírito que habita o planeta Júpiter. Aqui, nosso vizinho. Inclusive ele está visível agora aqui no céu, a coisa mais linda. Então Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, ele é um mundo já ditoso ou feliz, segundo a classificação que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, das 5 categorias de mundos, né? Primitivos, provas e expiações, que a Terra está agora, mundos regenerados, que é para onde nós estamos indo, ditosos ou felizes, que é onde está Júpiter, e celestes ou divinos, que é uma coisa que eu sinceramente não quero nem imaginar o que é, porque eu não tenho condições de a gente nem saber o que é isso, mas existe. É onde mora Jesus e companhia. Então, é o céu. De certa forma, né? O céu que a gente tanto almeja. Então, Kardec conversa com esse espírito, que já é um espírito da ordem dos bons, da segunda ordem, né, que a gente viu agora há pouco. E Kardec tem um momento que entrevista ele e uma das perguntas é: nós, em relação a vocês, seria como? Nos dê um parâmetro de comparação? Aí o espírito diz, é uma resposta bem desanimadora. Ele diz assim: vocês, em relação a nós, é como os vossos gorilas estão para vocês. Olha só a resposta que esse espírito dá a Kardec. Por aí a gente tira onde é que a gente está. Nós, em relação a eles, é a mesma coisa que os gorilas aqui da Terra estão para nós aqui. Então, para eles, nós somos gorilas. É uma resposta forte, mas necessária, para a gente se pôr em nosso lugar. Para a gente dissolver o orgulho, como diz nosso querido João Vitor, na música Me Iluminou. Então, vamos lá. Seguindo. Que hora já é? Mais uns 10 minutinhos, né? Me avisa aí. Peraí, 7h36? Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante, ó. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Quem nunca assistiu Sessão da Tarde, aquele homem que morre e reencarna num cachorro, né? E volta para a família dele. Isso não é possível. Isso não é possível, né? A gente sempre... Cadê? Aqui, a encarnação dos espíritos no nosso grau, mesmo sendo gorilas, mas nós já estamos um pouquinho melhorzinhos, né, do que os animais, então a gente sempre vai encarnar. Não existe esse negócio de eu desencarnar aqui e na minha próxima vida vir numa girafa. Não, isso não existe não. Nós sempre vamos encarnar na espécie humana. A partir de agora é só coisa boa. E animal, né, mulher? Né? Não sai de lá. Com certeza. E o nome disso é metempsicose, né? Existe até um nome para esse negócio de reencarnar em animais. Metempsicose, um nome assim, mais ou menos. Então isso, o hinduísmo acredita nisso, mas... Platão, mas a gente...
Porque a alma não regride. Isso. Ela é encarnada no animal. No animal, exatamente. A partir de agora, só a espécie humana A espécie humana e a espécie humana. e coisas melhores, né? Futuramente. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. O homem perverso é de um espírito impuro. Ou seja, se você vê uma pessoa muito má, criminosa ao extremo, é porque esse espírito já veio de lá, no caso daqui, né? Já veio daqui muito mal. Não existe isso de um espírito bom encarnar e tornar-se muito mal de uma hora para outra. Ele já chegou naquilo ali, e nós aprendemos no espiritismo que nós não perdemos o que já conquistamos. A alma não retroage. Assim, eu não tô julgando, não. Nós estamos na melhor versão de nós mesmos de todos os tempos. Como é? Eu não tô julgando, não, mas o espírito vai ver se ele vai pra... Não necessariamente. Basicamente sim, né? Em tese. Em tese. Então cabe a nós. Mas na hora ele vai aprender e vai deixar de ser mal. Porque Jesus nos ensina isso quando ele diz: nenhuma ovelha do rebanho que meu pai me confiou se perderá. Quando Jesus diz isso, e toda vida que eu falo alguma coisa de Jesus eu me arrepio, não sei vocês. Então quando Jesus diz isso, ele está dizendo: por mais que vocês errem, um dia eu resgatarei vocês. Sempre. Vocês não vão ficar perdidos para sempre. Não importa o que tenha feito. Vocês têm todo o tempo do mundo para se reerguer, se regenerar do mal que fez. Inclusive, a gente costuma até brincar, até Hitler um dia será um espírito de luz. Nenhuma ovelha do rebanho do meu pai se perderá. Ele tem todo o tempo do mundo agora daqui para frente para reparar o mal que fez nessa existência terrível dele. Vai demorar, mas um dia ele vai conseguir. E aí reside a justiça divina. Deus não exclui, não elege seus filhos. Ele ama a todos por igual. O mesmo amor que Deus tem por Jesus, ele tem por você, por mim. O mesmo. A gente só vai precisar arrepender mais um. Isso, o arrependimento é o primeiro passo. Quando você se arrepende, depois você vai reparar o mal que você fez. Você vai reparar o mal que você fez e expiar o erro do passado, que é passar pelo mesmo sofrimento que você causou. Mais um, né? Dá pra ler mais um? 41, 741. O que? Tá gostando? Sim, você achando que ela tá gostando, mas mulher. 41. Vamos encerrar, só mais um, né? Ah, mais um. Quem tá gostando, não? Não, ele tá gostando. Uhum. A alma possui sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de haver separado do corpo. Nós somos sempre um. Não existe isso de alma gêmea, não. Nós somos um, cada um é cada um. Nós somos seres individuais. Nós não somos pedaços de Deus, como diz a doutrina do panteísmo, né? O panteísmo é uma crença onde nós somos pedacinhos de Deus desprendidos dele. Não, Deus nos criou, nós somos individuais. Nós somos um, encarnamos, desencarnamos, continuamos um. O espírito não se divide em dois ou mais. Seremos um para sempre. Não, mas cada um aqui é cada um. Você é você. Tipo assim, se você evoluir isso, só você vai pagar por você. Exatamente. Bom, então assim nós encerramos, né? Foi um momento até legal. Quem sabe, né? Nas próximas palestras a gente continua para encerrar esse item 6 da introdução, que é muito bom, muito gostoso de se estudar. E eu acho que depois eu conto direitinho e boto lá no grupo. Então, até a nossa próxima reunião, se Deus quiser, na próxima quarta, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.